Saúdo também os nossos irmãos internautas com a paz gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Foram dados aqui os avisos. Creio que o nosso pastor presidente no dia de amanhã já estará conosco, na terça-feira, pois ele me tinha dito que assim que terminasse o culto em Espanha, que seguiria logo para Portugal. Ele que está sempre em viagens missionárias, conforme todos vocês e eu também sei, né? Ou seja, ele e a sua família, sempre a fazer a obra do Senhor. Então ele tem que andar sempre de um lado para o outro, de um país para o outro, para que possa, dessa forma, colmatar algum tipo de necessidade ou não. Ou seja, alguma inauguração ou outras coisas concernentes à obra. Meus queridos, eu agradecia que abrissem as vossas Bíblias no livro de Ezequiel, capítulo 47. Com certeza Deus terá uma palavra para os nossos corações. Conforme vocês puderam constatar ontem, Deus manifestou a sua presença, manifestou a sua glória. Deus falou aos nossos corações. Na sexta-feira também tivemos aqui com os obreiros, onde cada obreiro trouxe uma palavra de Deus também para os nossos corações. No domingo pela manhã, as mulheres também fizeram a sua parte e Deus as abençoou poderosamente, pois Deus fala através de homens, de mulheres, através de crianças. Deus tem sempre uma palavra poderosa para os nossos corações. Meus queridos, quem abriu no livro de Ezequiel, Antigo Testamento, Profetas Maiores, capítulo 47, versículo 1. Depois disso me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam as águas debaixo do umbral da casa, para o oriente. Porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até à porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Meus queridos, até aqui, meus queridos e amados irmãos, noiva do Cordeiro, homens e mulheres de Deus que se resignaram ao Senhor Jesus, a um Deus que excede a todo e qualquer entendimento dos homens, e que sempre Ele tem uma palavra para os nossos corações. Vimos aqui em um capítulo 47 do livro de Ezequiel, onde nos fala das águas purificadoras. E se nós começarmos a pensar, olhamos para um homem que estava em cativeiro, um homem que tinha sido aprisionado, um homem que tinha sido aprisionado com tantos outros homens e mulheres, sendo levados a caminho de uma nação que era uma nação ímpia, uma nação que tinha sido, apesar de ímpia, instruída por Deus para corrigir o seu próprio povo, corrigir a noiva do Cordeiro, corrigir a amada do Senhor, a menina dos olhos. Mas corrigir por quê? Corrigir porque a amada do Senhor, a noiva do Cordeiro, a escolhida, a Israel de Deus,
a Jerusalém, tinha-se contaminado, deixado contaminar. E por se ter deixado contaminar, Deus acaba por levar esta nação para a Babilônia, a cerca de 3.000 quilómetros de onde eles estavam habituados a estar, onde eles estavam habituados a conviver uns com os outros. E então olhamos para este texto e vimos que este homem, apesar de estar aprisionado em uma nação, ou seja, estar na Babilônia, Deus começa a lhe dar sonhos e visões. E começamos por ver no capítulo 1 do livro de Ezequiel que Deus vai ao seu encontro à beira do rio Quebar, o visitando a ele em espírito, e coloca este homem a vislumbrar o próprio Deus que vinha em cima de querubins, em cima de um mar de vidro. Ou seja, Deus, quando este homem está aprisionado há cerca de 5 anos em uma terra ímpia, em uma terra inóspita, Deus começa por visitá-lo e como que a dizer para ele: olha, apesar de estares cativo, apesar de estares aprisionado, eis que eu estou aqui em meu trono para te trazer sonhos e visões, para que venhas a avisar o meu povo de tudo aquilo que está a acontecer, ou de tudo aquilo que irá acontecer em um futuro próximo, ou um futuro, quem sabe, mais longínquo. Talvez você, meu irmão, por momentos na sua vida, tenha passado dificuldades, tenha estado como que aprisionado, tenha estado aflito ou angustiado. E em um determinado momento na tua vida, Deus, conforme visitou Ezequiel, te visitou a ti e te disse por momentos: eis, meu filho, que apesar da tua dificuldade, apesar da tua angústia, apesar de estares aprisionado, quem sabe em teus pensamentos, apesar de estares enfermo ou em dificuldade financeira ou espiritual, eis que eu te visito nesta noite para te dizer que eu estou contigo. Assim como eu estava com Ezequiel, eu estou contigo. Porque o Deus que era de Ezequiel, o Deus de antigamente, é o Deus do presente, é o Deus do futuro, e é um Deus que está e estará sempre contigo. Então vimos que Deus começa a trazer visitações em sonhos, em visões para este homem. E este homem, estando à beira do rio de Quel, estando ali aprisionado, Deus começa a contemplar em visões a ele e a dizer: olha, o meu povo, apesar de por 2 vezes eu já ter destruído a Jerusalém, apesar por 2 vezes eu já ter irrompido pelas muralhas, pelaquela cidade de Jerusalém, mas o meu povo, ele ainda se continua a contaminar. É então que Deus pega em Ezequiel pelos seus próprios cabelos, diz a Bíblia no capítulo 8 do livro de Ezequiel, leva entre o céu e a terra, e como que em um flash, como que em uma rapidez, como que em um relâmpago, como que em uma intrepidez, Deus leva Ezequiel a Jerusalém e coloca dentro do próprio santuário e mostra a Ezequiel tudo aquilo que se estava a passar. A angústia, a agonia, a dificuldade que existia dentro do próprio povo, que mesmo apesar de terem sido invadidos por 2 vezes, ainda se continuava a contaminar. Homens, eles adoravam um Deus pequeno, Tamuz. Mulheres, eles adoravam a desenhos escritos nas próprias paredes. Homens que seriam os 70, aqueles que deveriam ensinar a Torá ao povo, aqueles que eram os mais instruídos dentro do povo, estavam agora de costas voltadas para o altar e a adorar a um Deus pagão, a adorar ao sol. Meus queridos irmãos, a dificuldade, muitas das vezes, nos é colocada para buscar a Deus, para procurar ao Senhor, para nos entregarmos em definitivo a Deus. Quantas vezes você já teve em dificuldade? Quantas vezes, por momentos, algo irrompeu sobre a sua vida, como que
o iria destruir, como que as suas muralhas elas fossem destruídas, como que as suas portas elas fossem queimadas a fogo, conforme foi Jerusalém. No entanto, você escolheu o melhor caminho, você procurou a Deus e está aqui nesta noite. Aquele povo não procurou a Deus, aquele povo não temeu a Deus, mas mesmo assim, apesar da tua dificuldade, apesar de tudo aquilo que tu passaste, apesar de mesmo assim tentarem destruir as tuas muralhas, tentarem destruir a tua família, tentarem destruir o teu ministério, tentarem destruir tudo aquilo que mais amas, que é a tua família, mesmo assim tu tomaste por base a Deus e estás aqui nesta noite porque tu não fizeste como aquele povo ele estava a fazer. Deus estava a mostrar àquele povo que aquela dificuldade que estava a ser assolada era para eles procurarem a Deus, não era para eles procurarem a outros deuses, não era para eles procurarem a deuses pequenos, a deuses menores, a deuses que não podem dar, a deuses de madeira, a deuses de pedra, a deuses que não têm nada para dar, a deuses de demónios. Mas Deus te manda dizer nesta noite que a dificuldade que Deus te colocar à tua frente é e será sempre para procurares um Deus grande, um Deus que se escreve com um D maiúsculo, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Meus queridos irmãos, então vimos que até o capítulo 43 Deus traz juízo através de visitações. Juízo de Deus para aqueles homens, aquela nação, porque 70 anos eles teriam que ser, durante 70 anos teriam que ser castigados, durante 70 anos teriam que ser corrigidos. Quantos de nós, por aquilo que fizemos no passado, meu querido irmão João, quantos de nós, por tudo aquilo que nós fizemos no passado, fomos corrigidos, fomos castigados, quem sabe por meses, quem sabe por anos, tudo, irmãos, para procurarmos um bem maior que era Deus. Tudo, irmãos, para sermos ensinados na melhor e maior palavra, que é a palavra do Senhor. Tudo, irmãos, para que não ficássemos aprisionados no mundo, em solidão, em desespero, em agonia, para procurarmos aquilo que verdadeiramente é santo, que é Jesus Cristo. Mas aqueles homens, eles se contaminaram, aqueles homens continuaram a fazer o que era mal aos olhos de Deus. E até o capítulo 33 vimos que o livro de Ezequiel é praticamente ele todo juízo. Vimos que Deus ele diz, olha, vou castigar o meu povo, vou castigar as nações que estão ao redor da nação de Israel, vou castigar também aqueles reis. Ou seja, Deus era como se ele tivesse a dizer que iria como que destruir a própria humanidade, a menina dos olhos de Deus. Porque Deus ele tinha algo maior para o seu povo. Deus queria, apesar de estar a castigar, Ele queria trazer instrução para o seu povo. Ele queria dizer, olha, apesar de eu vos estar a castigar, ou apesar de eu vos ter castigado, eu vou trazer um dia esperança, eu vou trazer correção, e com isso vocês vão ser um bem maior para a minha obra. Com aquilo que eu vos fiz, com aquilo que eu vos irei fazer, ou aquilo que eu já vos fiz, com certeza vocês irão ser um vaso de honra, com certeza vocês irão dar isso como testemunho em um futuro próximo. Mas diz a palavra de Deus que a partir do capítulo 37, em visões, Deus começa a levar Ezequiel em visões e começa a ver Deus a restaurar tudo aquilo que ele havia destruído. Isto tudo mesmo estando Ezequiel aprisionado, vendo os seus irmãos na Babilônia a ser angustiados, humilhados. Quem sabe Deus, a você que está aqui nesta noite, tantas vezes você está na casa de Deus, mas você continua a ver o seu vizinho, o seu amigo, o seu parente a ser humilhado, a ser angustiado. Mas Deus traz para a tua mente e diz, olha assim, olha, alguém está a ser castigado, mas tu estás a receber visitações da minha parte para fazer a minha obra, para fazer o melhor para mim. Então Deus começa a trazer à mente de Ezequiel, primeiro
capítulo 37, conforme foi pregado aqui na quinta-feira pela nossa obreira Mayra, pela pregadora Mayra, o Deus começa a restaurar o seu povo. De seguida Deus começa a restaurar tudo o que dizia, o que fazia parte do santuário. Deus começa a restaurar tudo, irmãos, desde o mais pequeno pormenor ao maior santuário, tudo, portas, tudo, paredes, tudo o que fazia parte, tanto na parte exterior como interior, no lugar santo, no lugar santíssimo, tudo o que fazia parte daquele santuário, Deus começa a restaurar aos mínimos pormenores. Porque Deus, meus irmãos, Deus pode até trazer juízo, Deus pode até trazer por momentos, trazer dificuldade para a nossa vida, mas vai chegar um momento, meu querido e amado irmão, que Deus vai restaurar tudo o que faz parte da tua vida. Há de haver um momento em que Deus vai te entregar novamente aquilo que Ele um dia te prometeu. Há de haver um momento que Deus vai novamente te levantar, porque Deus não te quer para a morte, Deus quer-te para a vida. Então que Deus coloca aquele homem no santuário e vê Ezequiel começa a olhar para umas águas que corriam diretamente debaixo da ombreira da porta. Porta quer dizer Jesus. Ninguém vai a Deus senão por Jesus. Ele é o nosso intercessor. Então ele começa a ver aquelas águas a correr. Então quando ele vê aquelas águas a correr, ele se torna obediente a Deus. Porque Ezequiel poderia ser tudo, irmãos, mas era um homem que conhecia a palavra, conhecia a Torá, conhecia a Deus e sabia que a obediência primeiro era primordial. A obediência num servo de Deus, irmãos. Nós podemos estar a ver tudo à nossa volta destruído. Nós podemos estar ao mundo lá fora a vê-lo corrompido. Mas se nós obedecermos a Deus, Deus sempre nos vai mostrar algo maior. Sempre Deus vai nos mostrar algo diferente. Sempre Deus nos vai mostrar e querer mostrar o rio de águas vivas. O rio que flui diretamente do trono de Deus para a minha e para a tua vida. É então que Deus coloca Ezequiel a olhar para aquele pequeno ribeiro. O próprio Jesus aparece, irmãos. O próprio Jesus aparece e começa a conduzir Ezequiel. E Jesus, diz a palavra de Deus, que Jesus, ele mede aquelas águas em cerca de 1000 côvados, sempre cerca de 500 metros. Mas sabe, irmãos, Ezequiel, ele começa a caminhar com Jesus, sem reservas, sem questionar, sempre em plena obediência, porque Ezequiel sabia que estava a seguir alguém que sempre lhe falaram aos ouvidos e que sempre ele sentira no coração. Ezequiel sabia que a fé o impulsionava a seguir aquele homem, a seguir aquele anjo, a seguir o Senhor dos Senhores. Ezequiel começa a caminhar com Jesus. Ezequiel tem fé, coragem, esperança, curiosidade. Ezequiel se entregou e ao se entregar confiou. Meus queridos irmãos, Ezequiel estava a seguir o único que nós devemos seguir. Ezequiel sabia que ao estar a caminhar naquelas águas e que as águas nos davam pelos artelhos, ele sabia que iria seguir a Jesus e sabia que algo iria acontecer. Existem muitos irmãos que quando estão a começar a seguir a Jesus, que quando têm água pelos artelhos, estão ali a firmar os seus pés, a planta dos seus pés nos caminhos de Jesus, é no momento que eles desistem, é no momento que eles deixam a palavra, é no momento que eles não querem saber de Cristo. Mas saiba de uma coisa: sempre que você confiar em Cristo, sempre que você seguir a Cristo, sempre que você começar a caminhar nas águas, não desista, porque Deus tem uma promessa, Deus tem algo para ti, Deus quer algo para a tua vida. Deus quer sempre algo para ti. Deus quer te levar a uma profundidade maior.
Deus quer te levar a algo diferente. Deus quer que tu conheças a Cristo de uma profundidade sobrenatural. É então que ele começa a caminhar, e a água dava-lhe pelos artelhos, e a água começa, meus queridos irmãos, a dar-lhe pelos joelhos. Joelhos, sinônimo de reverência, confiança, humildade, santidade, súplica, oração. Não existe força maior do que um joelho dobrado diante de Deus, irmãos. Você pode ter tudo, você pode ter tudo nesta terra, mas conforme sempre foi falado aqui, desde há 11 anos, através deste ministério, através do nosso pastor, sempre que um homem se dobra, sempre que uma mulher se dobra, o inferno ele bate em retirada. Sempre que você vai dobrar os seus joelhos, irmãos, demónios eles caem por terra, demónios eles batem em retirada, potestades eles têm que cair, têm que desaparecer, porque o seu joelho ele tem poder, porque o seu joelho, quando você dobra o seu joelho, a sua face ela se inclina no pó. Quando você dobra o seu joelho, a sua face beija a terra. Quando você dobra o seu joelho, os pés vão para trás, a sua face vai para a terra e a boca é colocada na terra e Deus vai falar contigo. Sempre que você coloca o seu joelho, Deus não deixa de te dar a resposta. Joelho dobrado, nos humilhamos, mas também alcançamos as maiores vitórias e as maiores conquistas. A palavra de Deus nos fala em Filipenses capítulo 2, versículo 9: pelo que também Deus o exaltou soberanamente, dando ao seu nome sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho na terra, nos céus, na terra e debaixo da terra, e para que saibam que Jesus é o Filho do próprio Deus. Quando nós nos ajoelhamos, irmãos, quando nós nos dobramos, quando nós dizemos que Jesus ele é o Cristo, reconhecemos que Ele é Deus nos céus, na terra e debaixo da terra. Quando nós nos dobramos, irmãos, algo vai acontecer de maior. O problema da humanidade, irmãos, o problema da humanidade lá fora, do mundo lá fora, é não se dobrar a um Deus maior. O problema do mundo lá fora é não reconhecer a Cristo. O problema do mundo lá fora, irmãos, é não querer saber, não querer se dobrar, não querer sequer se humilhar diante de Deus. Porque dobrar o joelho é nos humilharmos, é buscarmos a face de Deus, é nos entregarmos, é buscarmos alguém maior, é dizermos: Senhor, eu te reconheço como meu Deus, eu te reconheço como o Senhor da minha vida, e a Ti eu vou me humilhar. Diz a palavra do Senhor que depois que a água dava pelos seus joelhos, ela começa a dar pelos seus lombos, irmãos, peito. O servo começa a ter controle, começa a ter um maior domínio. Assim que você coloca os seus pés, os seus artelhos na água, assim que Jesus caminhou mais 1000 côvados, mais 500 metros, e que você se começa a ajoelhar e a entregar a Jesus, a reconhecer a Jesus, a dizer: eu te reconheço como meu único e suficiente Salvador. Deus vai te levar a uma intimidade maior e melhor com Deus. Deus vai começar a tomar conta do teu coração. O teu velho eu vai desaparecer. Tudo aquilo que estava a destruir a tua vida, tudo aquilo que te destruía, o álcool, as drogas, quem sabe a prostituição, quem sabe a loucura demoníaca sobre as nossas vidas, quem sabe um dia pensar em suicídio, quem sabe uma doença, aquilo que te faz destruir, aquilo que te queria destruir. Conhecendo a Jesus, Deus como um bem maior, Ele vai dizer: olha meu filho, agora eu tenho intimidade contigo, agora eu conheço o que vai dentro do teu coração, agora eu vou ter um propósito maior para ti. Meu querido e amado irmão, quando você encontrar Cristo, quando você se dobra, quando Deus toma conta do teu coração,
O teu velho eu desaparece para dar lugar a uma nova criatura, conforme hoje fará o batismo 6 almas ali na Envalada, meus queridos irmãos. Quando eles se entregaram, quando eles se humilharam, quando eles foram resgatados, quando eles foram lançados nas águas, eles quiseram dizer: Senhor, eu te quero, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te desejo. O Espírito Santo de Deus, Senhor, eu te desejo, Senhor. O cérebro começa a ter controle, domínio próprio. O coração é envolvido pela obra do Senhor. Os sentimentos e a nossa própria vontade são entregues ao Senhor. O servo começa agora a entender a cruz e começa também a carregá-la. Este é algo diferente. Quando a água está pelo seu peito, você agora começa a ter um peso maior. Começa a sentir a dor do seu irmão. Aquela dor que o seu irmão estava a sofrer ao seu lado. Aquela angústia, aquela doença que ele tinha, mas que você nunca pensou nisso. Essa cruz de Cristo, que Cristo tomou nos seus ombros, você também começa a tomar essa cruz. Você também começa a sentir essa dor. O seu irmão começa a chorar ou está a chorar. Você começa a chorar com esse irmão. Quando esse irmão ele está quase destruído, mas que você chega perto dele e diz: meu irmão, meu querido irmão, vem para perto de Cristo, vem para perto de mim. Sabe por quê? Porque você começa a conhecer ao Senhor. Você tem agora uma maior intimidade com Deus. Você tem agora um maior amor pela obra do Senhor. Você tem agora um maior amor pelos filhos de Deus. Irmãos, quantas vezes ao nosso lado, dentro de templos, quem sabe dentro do nosso trabalho, em locais lá fora, tantos estão em sofrimento, olhamos para as suas faces e as suas faces são faces de pessoas desesperadas, são faces de homens que estão mortos espiritualmente, irmãos. Irmãos, eu passei 3 dias nesta semana a convidar 3 almas aqui para a casa de Deus, mas sabem, irmãos, sempre me foi dito por eles: eu vou, mas hoje eles não estão aqui. Sabe, irmãos, quando nós carregamos a cruz, quando nós começamos a carregar a cruz, um pedacinho da cruz de Cristo, porque nós nunca conseguiríamos carregar a cruz de Cristo, mas um pedacinho daquele prego que foi lançado sobre um pé ou sobre uma mão, nós começamos a chamar e a clamar e a chorar. Irmãos, quando eu olhei para trás, eu estava a olhar e eu não os vi, eu quase que chorava. Sabe porquê? A face daqueles jovens, eles necessitavam urgentemente de Cristo. Eles necessitam urgentemente de Cristo. É por isso que às vezes eu vos pergunto assim: você mais um, você convidou alguém nesta noite? Você convidou alguém que estava desesperado? Você convidou alguém que estava ao seu lado e que está com uma face de sofrimento? Você convidou alguém que por acaso até um dia falou mal consigo e disse que não gostava de ti, mas que Cristo disse: amai os teus inimigos? Será que você chamou alguém que estava ao seu lado? Será que você chamou alguém que está destruído? Será que você chamou alguém que está doente? Será que você chamou alguém que está pobre? Às vezes chamar alguém que nós conhecemos nos incomoda, mas irmão, não é para você ficar incomodado, é para incomodar o inferno. É para quando nós chamarmos essas pessoas, o inferno no final do culto é que vai ficar incomodado, porque essas almas vão aceitar a Cristo, porque essas almas vão se entregar a Cristo. O inferno até pode pensar que ganhou nesta noite, mas eu te digo uma coisa: amanhã, pela manhã, eu estarei a convidar a mesma os 3. Sabe porquê? Muito em breve, seja eu ou outro irmão aqui a pregar, eles virão aceitar a Jesus, eles se entregarão, eles voltarão a mão e dirão: eu sou de Cristo. Eles vão dizer que são de Cristo. Escreva, irmão, porque nós queremos num Deus maior. Nós pregamos que Deus, a palavra de Deus, ela tem poder. Se nós queremos que a palavra de Deus ela tem poder, que a palavra do Senhor, tudo é possível. Porque não achar que vem uma multidão, milhares, milhares, milhões,
milhões, milhares, milhares, milhões, milhões. Eu creio, irmão. Desde o primeiro momento que eu adentrei dentro deste ministério, e que éramos em poucos, e que alguém pela madrugada estava sempre a orar, sempre a clamar a Deus, um pastor que em princípio estava só, porque ele estava só em princípio, um pastor e uma pastora que estavam ali na castanheira a orar e a clamar e a dizer: Senhor, traz uma multidão, Senhor, traz uma multidão, Senhor, traz milhares, traz milhões. Desde o primeiro momento eu acreditei. E sabem uma coisa, meus irmãos, eu não via nada, mas eu tinha fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Você tem fé, você se está aqui, você tem fé. Você se está aqui é porque você quer algo maior e acredita em algo melhor. Se você está aqui é porque você sabe que algo diferente vai acontecer. Você sabe, irmão. Você até pode não falar. Você até pode não falar com medo, mas não tenha medo daquilo que você acredita. Assim como você acredita, assim acontecerá. Vai acontecer, irmãos. As igrejas, os templos, a igreja somos todos nós. Os templos, eles vão abarrotar durante este ano. Acredite quem quiser. Quem não acreditar e não quiser acreditar, não acompanhe. Mas o ministério ADEF, em todos os templos eles vão encher. Sabem porquê? Porque neste momento existe um povo que caminhou pelas águas, acompanhou Jesus. As águas começaram a lhe dar pelos joelhos, ele começou-se a dobrar e a pedir a Deus. As águas começaram a lhe dar pelos lombos e ele começou a acreditar e a carregar na cruz e a dizer: Senhor, traz aquele homem que está lá fora, traz o drogado, traz aquele que está a beber no alcoolismo, traz a prostituta, traz o prostituto, traz aquele que está à beira do suicídio. Irmãos, eu estava à beira do suicídio, mas alguém acreditou em mim. A minha mulher acreditou em mim. Tudo o que se passava, quando havia uma dificuldade, fosse ela a mais pequena que fosse, batia aqui, estava cauterizado na minha mente o suicídio. A qualquer momento era uma arma que iria disputar. Quantos lá fora estão da mesma forma, irmãos? Quantos lá fora estão agoniados, desesperados, que não conseguem pensar em mais nada senão no sofrimento? Mas chegou a hora de parar com o sofrimento, chegou a hora de parar com a agonia, chegou a hora de Satanás, ele próprio, ser humilhado. Chegou a hora de Satanás bater em retirada, porque esta cidade é de Jesus. Esta cidade é de Jesus. Este país é de Jesus. Esta nação é de Jesus. Diz a palavra do Senhor que Jesus, caminhando à sua frente, ele mediu mais 1000 côvados, mais 500 metros. Quando ele mediu mais 500 metros, a água submergia a Ezequiel. Meu querido irmão, minha querida irmã, você está submergido pela palavra. Você se entregou na sua totalidade, que deixou o seu velho eu para trás, a sua carne e o seu espírito. Ele persevera sobre todas as coisas. Você deixou tudo aquilo que o agoniava, aquilo tudo que o maltratava. Você deixou, sabe por quê? Porque você com certeza deixou pai e mãe. Quantos de vocês deixaram pai e mãe? Quantos de vocês deixaram irmãos para trás para vir para a casa de Deus? Irmãos, eu deixei família para trás. E quando eu vinha para a igreja, alguém dizia: lá vai ele para a igreja, não dá atenção a gente, não está conosco. Sabem quando eles vinham ter comigo? Na hora do culto, na hora que eu vinha congregar, na hora que eu me vinha alegrar, na hora que eu vinha ter uma mudança na minha vida. É quando vinham ter comigo. Sabem, eu sempre chamava a minha mãe:
para vir para Cristo. Às tantas ela começava sempre, vinha ter comigo, João, vinha falar comigo, eu amava tanto a minha mãe. Eu dizia, mãe, anda comigo para o culto. Anda, mãe, anda comigo. Ela nunca veio. Um dia em um culto, nós estávamos a fazer um culto em casa. Estava a ser transmitido por toda a ADEF. E eu convidei a minha mãe para ir para a minha casa. Usei de estratégia. E quando a convidei, eu disse, mãe, anda ali até casa, mãe, vai haver um culto, vai ser transmitida a palavra do Senhor. Sabem, naquele momento, aquela mulher com 70 e poucos anos, ela aceitou a Jesus. Aquela mulher, ela se entregou a Cristo, a chorar dentro da minha casa e a dizer que aceitava a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Deus deu-lhe uma oportunidade antes da sua morte, e antes da sua morte Deus a chamou, Deus a resgatou. Sabe de uma coisa? O teu pai e a tua mãe podem até tentar te humilhar, mas chegará o momento que Ele vai levantar a mão e dizer, eu quero esse teu Deus. Ele vai querer. Espírito Santo, eu agradecia que a igreja se colocasse de pé em nome de Jesus. Convidava aqui a nossa querida levita Mayla e o respectivo ministério para estar a louvar aqui ao Senhor. A velha criatura, a velha natureza deixou de existir. O velho homem foi agora mortificado. O novo ser passou agora a existir. Deus se tornou pleno em tua vida. Caminhar em direção às águas profundas, meus irmãos, é algo muitas das vezes que não é fácil. É necessário nos entregarmos constantemente a Deus. Nós caminharmos em direção a águas profundas. Muitas das vezes vamos ter dificuldades, muitas das vezes vamos ser perseguidos, muitas das vezes vamos ser ofendidos, muitas das vezes vão tentar colocar pedras de tropeço à nossa frente, muitas das vezes vão colocar desertos à tua frente para que tu venhas a ter sede para te matarem. Mas eu vou te dizer uma coisa, meu querido irmão, podem colocar montanhas, podem colocar homens e mulheres à tua frente, quem sabe, para que tu venhas a desistir do teu ministério, mas Deus é um bem maior na tua vida. Podem colocar tudo aquilo que eles quiserem à tua frente, destruir a tua vida, a tua família e o teu ministério, mas Deus não vai deixar que isso aconteça, porque nesta noite tu mergulhaste em águas profundas. Esta noite tu conheceste mais uma vez quem é o nosso Deus. Esta noite tu conheceste quem é Deus. Aleluia. Irmãos, estão homens aqui nesta noite que já conheceram a Cristo, conhecem a Cristo, mas que se afastaram. Tem homens aqui nesta noite que já caminharam com Cristo, já caminharam, já deram os primeiros passos, já se ajoelharam, já tiveram a água pelo seu coração, já pregaram, já louvaram, já desejaram a Deus, já se afundaram, mas alguma coisa aconteceu que o próprio Satanás os retirou da visão de Cristo. Mas sabe de uma coisa? Esta noite, como em muitas outras noites, é uma noite de oportunidade. Esta noite, como em muitas outras noites, é uma noite de resgate. É uma noite que Deus traz à tua vida e à tua mente. Meu filho, tu ainda não morrestes. Meu filho, ainda há esperança. Meu filho, eu tenho um propósito para ti. Meu filho, eu tenho algo para ti. Meu filho, eu preciso de ti. Deus, Ele precisa de ti. Deus, Ele precisa de ti. Está um homem aqui nesta noite em que Deus diz para ti: Deus precisa de ti. Viestes aqui, quem sabe tocado pelo Espírito Santo, quem sabe a convite, mas Deus te manda dizer nesta noite: fui eu que te trouxe aqui para submergires nas minhas águas. Fui eu que te trouxe aqui para caminhares atrás de mim. Fui eu que te trouxe aqui para confiares em mim. Olhe para o seu lado e veja quem precisa de Cristo. Olhe para o seu lado, olhe. Veja quem precisa de Cristo. Pode até estar com um fato e gravata, pode até estar com um bom fato. Eu aqui há uns meses eu estava a ministrar a palavra do Senhor.
Estava um homem com fato dentro da nave da igreja. Eu nunca pensei que aquele homem estava afastado de Cristo. Ele vinha disfarçado no nosso meio. Adentrou dentro deste santuário disfarçado, para que não houvesse o chamamento de Cristo. Mas quando eu chamei, estavam todos engravatados. Quando eu chamei, o Espírito Santo tocou na minha boca e disse: chama, que está aqui alguém. Chama, que está aqui alguém. O que estava mais bem vestido dentro da nave da igreja foi o que veio aqui aos pés de Jesus. Irmãos, Deus, Ele conhece o teu coração. Deus, Ele conhece a tua alma. Deus, Ele conhece a tua necessidade. Deus, Ele sabe o que tu precisas. Olha para o teu irmão. Tenha coragem, se Ele precisar de chamar, chame, porque é nossa obrigação. Ide, pregai, fazei, trabalhai.